Vejamos como George Orwell nos ajuda a elucidar essa questão. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Estação Verão, revisado por Baby Yoda, narrado e produzido por mim, Quintessência. A Rússia é composta por um regime militarizado e também personalista, isto é, construído em torno do culto ao grande líder. O Estado abusa da propaganda de massa e seus representantes se utilizam da violência sobre a razão como modus operandi da política. O Kremlin instrumentaliza também o discurso religioso para obter apoio internacional. A mensagem é a de que Moscou lideraria um retorno à tradição e aos bons costumes, atualmente decadentes no mundo ocidental. Feng Yujun, diretor do Centro de Estudos Russos da Universidade de Fudan, em Xangai, explica que esse pensamento vem da consciência messiânica que é difundida na elite russa. Para essa elite, o país seria culturalmente superior por ser supostamente o verdadeiro herdeiro do cristianismo, e teria na figura do Estado a missão civilizacional de expandir a religião ortodoxa. Porém, essa suposta superioridade é uma casca vazia. Em vez de demonstrar que a sociedade russa é melhor produzindo cultura, como arte, livros e cinema, ou produzindo bem-estar para os indivíduos, Putin decidiu calar qualquer tipo de divergência social e política. Ele nomeou inimigos internos para fazer perseguições e expandir seu poder. Que cultura pode ser desenvolvida sem a livre circulação de ideias? A censura e a vigilância se intensificaram e, assim, o capital humano do país continua a se deteriorar, seja pela fuga de cérebros, seja pelo silêncio do povo por medo de ser preso. Por exemplo, Putin declarou que integrantes de movimentos LGBT deveriam ser perseguidos como agentes estrangeiros. O advogado Ivan Pavlov, que foi nomeado inimigo do regime, argumentou que seu grupo LGBT não está envolvido em qualquer atividade política e que apenas fornece amparo legal e psicológico, principalmente aos indivíduos que conseguem escapar da Chechênia, a região mais violenta contra gays no país. Nomear inimigos internos é um estratagema para aprimorar o mecanismo de repressão estatal com o uso da propaganda de massa. E com a atual guerra, o Kremlin trabalha com um mundo imaginário em que o regime de Kiev é nazista e que a OTAN estava prestes a invadir a Rússia. Assim, o governo promove uma confusão mental entre a realidade objetiva e o mundo narrativo, principalmente naqueles com menor acesso à informação descentralizada pela internet. E essa imersão no mundo narrativo impossibilita a ação na realidade concreta. O maior exemplo disso é o da Coreia do Norte. Lá é impossível qualquer tipo de oposição ao regime. Mesmo que um indivíduo iluminado se revolte, ele não consegue formar um grupo de oposição, pois não há outras pessoas que compartilhem do mesmo pensamento. E essa é a tragédia de Winston Smith, personagem do livro 1984. Como disse George Orwell, autor do livro, as massas nunca se revoltam por vontade própria e nunca se revoltam apenas porque são oprimidas. De fato, enquanto não tiverem permissão para ter padrões de comparação, elas nunca perceberão que são oprimidas. Assim, as naturezas dos regimes de Putin e de Kim Jong-un não são diferentes. Eles estão apenas em estágios diferentes. As populações sofrem uma lavagem cerebral e acreditam que sua miséria é uma pré-condição necessária para o bem coletivo. Elas passam a crer que seus caminhos representam a única alternativa saudável ao oeste degenerado, e ainda são alimentadas com uma narrativa invertida, descrevendo ditaduras pela Europa, enquanto a Rússia e a Coreia do Norte seriam as democracias populares. Orwell bem descreveu essas sociedades, em que a população é submetida a viver numa realidade narrativa. Assim como Putin diz de forma rotineira que sua invasão brutal da Ucrânia não passa de uma busca da paz, o partido de 1984 também dizia: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Se por um lado o Kremlin atua diretamente bloqueando sites e fechando jornais para impedir a livre circulação de informações, por outro, ele age indiretamente a fim de impor ignorância à própria população. O regime promove o duplo pensar, avançando duas narrativas contraditórias ao mesmo tempo. Primeiro diz:
diz: os russos são machos e temidos pelo Ocidente, que é afeminado e decadente. Em seguida, afirma que os russos são as vítimas do Ocidente, que é russófobo e que quer destruir a Rússia. Esse duplo pensar tem como objetivo causar dissonância cognitiva, o que impacta o desenvolvimento lógico das pessoas. Além disso, a propaganda de guerra sobre a Ucrânia é deliberadamente falsa, e este é o seu propósito: fazer com que mentiras grotescas pareçam normais, desgastando a capacidade humana de distinguir entre a realidade objetiva e a realidade narrativa. Isso, por sua vez, solapa a consciência individual dos cidadãos. O historiador Timothy Snyder argumenta que a propaganda que coloca os russos como as vítimas é uma estratégia imperialista de política externa. O termo russofobia é uma estratégia destinada a mudar o assunto de uma guerra real de agressão para os sentimentos dos agressores, suprimindo assim a existência e a experiência das verdadeiras vítimas. O imperialista diz: somos as únicas pessoas aqui, somos as vítimas, e nossos sentimentos feridos contam mais do que a vida de outras pessoas. Para reforçar a narrativa, a TV russa age de maneira grosseira ao exibir imagens de civis ucranianos sendo resgatados pelos bombeiros de escombros causados por mísseis russos. A mídia russa narra o inverso dos fatos, como se os russos fossem as vítimas nos prédios. Na narrativa oficial, a Rússia é superpoderosa e, ao mesmo tempo, sempre a vítima. No livro 1984, tem-se a descrição do momento de 2 minutos de ódio, que consiste na exibição de propaganda estatal para alimentar ódio nas pessoas contra os inimigos do regime. E a TV russa funciona exatamente assim. Vale comentar que a transmissão atinge dezenas de milhões de russos que não possuem meios alternativos de obter informação. A teletela do Putin incita não apenas o ódio contra os ucranianos, mas o genocídio abertamente. Os ucranianos já foram comparados a vermes que infestam gatos, conforme as palavras do apresentador Vladimir Solovyov, o mais importante comentarista da TV estatal. Quando um médico está desparasitando um gato, para o médico é uma operação especial, para os vermes é uma guerra e para o gato é uma limpeza. Na metáfora do eugenista russo, os ucranianos são os vermes que infectaram o gato, que por sua vez seria o território ucraniano, e Putin seria o veterinário que realiza a limpeza do território para eliminar os vermes. Por favor, pause o vídeo e escute novamente a frase. Estão proferindo um discurso eugenista em pleno horário nobre na TV russa. O apresentador Solovyov também traz convidados que dizem poesias como: vamos matar 1 milhão, vamos matar 5 milhões, podemos exterminar todos vocês, referindo-se aos ucranianos. Essa é a tal da superioridade russa. E nesse quesito, o historiador Timothy Snyder fez um compilado dessa retórica genocida e apresentou numa sessão da ONU. Ainda lembrou que o próprio Putin já declarou que a TV estatal representa os interesses nacionais russos. Por fim, tem-se o Ministério da Verdade, que no livro tem por objetivo editar a história para as narrativas do Grande Irmão estarem sempre corretas. E aplicando o livro como se fosse um manual, no próprio dia 24 de fevereiro de 2022, foi ordenada a remoção de qualquer menção à Ucrânia e Kiev nos livros escolares da Rússia. A história tinha que ser ajustada às declarações de Putin de que a Ucrânia jamais existiu e que qualquer menção a esses termos não passariam de russofobia e nazismo. Assim, os livros de história, geografia e literatura da maior editora de livros escolares da Rússia, chamada Esclarecimento, foram reeditados. Por exemplo, a Confederação de Tribos Eslavas do século X, conhecida como Rus de Kiev, passou a ser chamada apenas de Rus, e passagens como o Príncipe Vladimir I batizou Kiev foram trocadas por o Príncipe Vladimir I batizou a capital, sem nomeá-la. Essa reedição da história é absurda. As crianças russas serão ensinadas com base nesses livros e seus professores serão proibidos de mencionar qualquer fato diferente. Assim, serão formados indivíduos mais suscetíveis a acreditar em tudo que é veiculado na TV estatal. E como não poderia ser diferente, o proprietário da editora Esclarecimento é um oligarca amigo de Putin, chamado Arkady Rotenberg, famoso por aquelas fotos lutando judô com o líder do Kremlin. Desde 2012, todos os contratos escolares foram dados à editora de Rotenberg e regulações foram impostas para sufocar outras editoras. O governo foi estreitando a lista de livros permitidos nas escolas privadas. Editoras independentes que surgiram a partir de 1992 foram falindo, e o resultado é que hoje a editora do oligarca é responsável por mais de 80% do mercado de livros escolares. E como a realidade sempre nos mostra, censura nunca é pontual, mas um processo.
progresso. A prática de editar o passado pelo Ministério da Verdade russo não é atividade recente, ela vem desde que Putin consolidou seu poder. Em entrevista em 2007, o escritor Vladimir Sorokin disse que a TV ensina que tudo foi maravilhoso no período de Stalin e que o ditador é celebrado como herói. Ainda revelou que ninguém ousava contestar a narrativa oficial porque sabiam que perderiam o emprego. Nesse sentido, Snyder ainda comenta sobre o revisionismo histórico de um artigo que Putin publicou em julho de 2021, em que diz que os ucranianos e russos são uma só cultura e um só povo. Escreve o historiador. Em seu ensaio, Putin argumentou que os eventos do século X predeterminaram a unidade da Ucrânia e da Rússia. Isso é grotesco como história, e somente a mente de um tirano é capaz de escolher fatos, retrospectiva e arbitrariamente, ao longo de 1000 anos para montar sua própria genealogia de poder. Nós, libertários, sabemos que a nação é um plebiscito diário. Sim, com raízes no passado, mas sempre olhando as possibilidades do futuro, e jamais aprisionado num mito produzido pelo Ministério da Verdade do tirano. E quando é dito que é necessário ceder território à Rússia para acabar com a guerra, não estamos falando de um pedaço de terra. São milhões de ucranianos que seriam obrigados a viver sob esse regime distópico que é o putinismo. A Rússia hoje personifica o fascismo enquanto afirma combatê-lo. Seu exército comete genocídio enquanto afirma evitá-lo. O fascismo russo não é aquele clássico da década de 30 com as multidões nas ruas, mas sim aquele descrito em detalhes por George Orwell. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!